Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês já devem saber, última segunda-feira de cada mês, dia da gente fazer a nossa carteira do YouTube, né? E essa carteira não é uma recomendação. Por que que eu falo isso? Porque ainda estão os mesmos ativos de 4 anos atrás e alguns deles já saíram de recomendação lá dentro da nossa área de assinantes. Então o que eu quero mostrar para vocês nessa série é que mesmo que você erre algumas vezes, mesmo que você não acompanhe tanto o mercado, mas se você fizer uma boa gestão da tua carteira, se você fizer uma boa alocação de recursos baseada em percentuais para cada classe de ativos, você sim vai conseguir chegar ao seu objetivo da mesma forma, tá? Então esse é o nosso objetivo. Essa carteira começou em 2016, a gente fez um aporte fictício alto no início de R$ 100.000 e depois a gente faz aporte de R$ 2.000, mas enfim, se o teu aporte inicial for 10 mil e depois aportes mensais de 200, se o aporte inicial for 0 e depois 2.000 cada mês, não faz diferença também, tá? O que importa é você ver essa bola de neve crescer, é você ver que isso está aumentando ao longo do tempo. Tá? E a gente vai dar uma olhada nessa carteira, vocês vão ver que de 100 mil ela já passou para 400 mil, claro, em 6 anos, com alguns aportes, mas a gente vai ver que grande parte disso é valorização de ativos e dividendos que foram distribuídos. Já aumentei muito essa introdução aqui, vamos passar para o vídeo depois da vinheta. Curtam, se inscrevam no canal e avisem aos amigos também. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui o vídeo, eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês, porque a gente está no meio do nosso workshop, né, o poder das opções. O Dica de hoje está tentando fazer conteúdos gratuitos para que você possa, enfim, né, trabalhar e saber bem sobre investimentos, qualquer que seja o segmento que você esteja investindo. A gente em janeiro fez sobre ações small caps, em fevereiro sobre alocação estrutural, que é algo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, e em março a gente falou sobre a questão de dividendos, de renda, de rendimentos de fundos imobiliários, cupom de renda fixa, e agora a gente vai terminar essa série com 4 workshops exatamente com as opções. Então mês de abril, mês das opções, a gente vai falar sobre isso essa noite. Para quem tiver inscrito aí na descrição do vídeo, a aula de hoje e a de ontem são gravadas, então precisa se inscrever ali na descrição para receber essas aulas. As próximas duas, amanhã e quarta, eu vou estar ao vivo junto com o Marcelo Meurer. Para quem não sabe como funciona esse vídeo, eu passo no início algumas informações sobre os ativos que estão na carteira e depois a gente vai para a planilha. Essa planilha está disponível para assinantes do plano Dicações, Combo Ações Mais FIIs, ou para quem tinha o planos Gold, né, a área de membros Gold que existia até 2019, que era um único plano. Então, para quem tem um desses três, está disponível lá dentro do Dicações, numa aba chamada Planilha, dentro da área de membros. A área de membros, se você quiser conhecer nossos produtos, estão ali embaixo na descrição do vídeo também. Bom, vamos falar hoje mais sobre fundos imobiliários. Um fundo que tem me chamado a atenção, que está na carteira e que, enfim, né, ele passou por um período muito ruim, é o OUJP11. Ele começou a fazer alguns dividendos, começou a distribuir alguns dividendos muito altos e o valor de mercado dele continua ali 92, 93, 94, sabendo que o patrimônio líquido dele estava lá em R$ 101. Então ele está começando a distribuir dividendos da mesma forma que outros fundos, mas ele está mais amassado em termos de preço sobre valor patrimonial. A gestão da Ouro Invest nunca foi das melhores, mas enfim, agora a inflação está ajudando o fundo, mas não é só a inflação, né? Se a gente olha aqui as receitas, a gente vê que ganho de capital teve em março 1.153.000, ajudado pela alta dos FIIs, sim, mas também, né, a gente sabe que tem alguma expertise aqui da gestora também. Então a gestora que conseguiu um número maior de ganho de capital acabou gerando um retorno aqui de R$ 1,46. Em janeiro já tinha um retorno de R$ 1,74, então ela distribuiu R$ 1,28.
Quer dizer, ela tem um saldo de resultado retido de 0,74, que chama atenção numa gestora que nunca foi boa, assim, né? Nunca foi das melhores, assim, nunca foi aquelas tops. Então chama atenção, é até surpreendentemente positivo a gente ver isso aqui, né? Como eu falei no início, eu não fico tentando colocar nessa carteira aqueles fundos que são os melhores, os mais comentados e etc, e nem mesmo as ações, tanto que são os mesmos de 4 anos atrás, mas nesse é um momento que o OJP parece que acertou aí a mão. Outro fundo de recebível que está nessa carteira é o VRTA 11, esse ainda não acertou a mão, e ele vem caindo também, mas ele encerrou aqui a oferta pública de distribuição de ações, a 8ª emissão. Ele conseguiu captar, né, 217 milhões agora no período de colocação, e antes, lá no período de preferência, de sobras, ele tinha captado mais alguma coisa. Então o total chegou aqui próximo a 300 milhões de reais, eu acho que antes eu falei 1.000, mas são milhões. E aqui a gente vê a liberação dos negócios foi dia 14 de abril. Então quem tinha, né, VRTA 13, VRTA 14, dia 14 de abril já estão disponíveis para você negociar como VRTA 11. Essas cotas aqui de baixo eu acredito que ninguém tenha, são as cotas de investidores profissionais que demora aí 90 dias para liberar a negociação. Bom, aí a gente passa para o outro fundo aqui que está na carteira, o GGRC11, que era um fundo que eu gostava muito lá atrás quando ele foi lançado em 2018, 2019. Hoje em dia até aquela gestão está em outros fundos, mas a gente tem aqui algo interessante, né? Teve um imóvel que foi adquirido lá em 26 de agosto, só que é um imóvel built to suit, né? Então eles compraram ali o imóvel e tudo, e eles tiveram que contratar uma construtora para fazer essa construção toda desse imóvel. E aí deu problema na construtora, eles adiaram um pouquinho, a conclusão das obras acabou sendo alterada para 1º de abril, agora o novo prazo de conclusão é 30 de abril. Eles seguraram aqui em torno de 2 ou 3% aqui do total, 94 mil, porque a obra já avançou 98%, quando concluir eles vão pagar essa última tranche, e aí o GGRC vai acabar recebendo esse valor também referente a esse aluguel, mas não é nada tão relevante não, tá? Porque o valor é pequeno aqui no total. Aí a gente passa para as ações. Direcional acabou apresentando uma prévia operacional até bastante forte, tá? Pelo que eu imaginava que iria acontecer. Um ponto negativo para a Riva, que estava segurando e que estava crescendo bastante. A gente vê aqui uma queda grande em relação ao quarto trimestre, 358 milhões a 203 milhões. Eu não gosto muito da comparação com o primeiro trimestre da Riva, porque a Riva era muito pequenininha no primeiro trimestre de 2021, que é o braço de médio e alto padrão da Direcional. Mas a Direcional em si está crescendo, que é o segmento de baixa renda, o segmento do Minha Casa Minha Vida. Então a gente viu aí vendas líquidas da Direcional contratadas subindo bem em relação ao ano passado, 20%, caindo 6,9% em relação ao quarto trimestre, mas aqui é efeito sazonal, é completamente normal que isso aconteça. Isso no 100%, quando a gente vem aqui para o percentual da companhia, porque ela tem alguma coisa de permuta, aumentou também mais ou menos em linha, né? 15,7% frente ao ano passado, 5,5% frente ao quarto trimestre. A Petrobras aqui atualizou os valores dos pagamentos de dividendos. Como tem a correção monetária da Selic, a Selic não está tão baixa assim, o R$ 2,86 virou R$ 2,94. Pagamento vai ser feito no dia 16 de maio de 2022. Quem compra a DR, a PBR lá nos Estados Unidos, no dia 23 de maio o dinheiro está na conta. Tá? Então a companhia aqui ajustou os valores para um valor ainda maior. É importante dizer o seguinte: o dividendo é isento de imposto de renda. Essa remuneração, essa correção monetária da Selic, não. Como ela é de 31 de dezembro até maio, esse 8 centavos aqui, ele está na alíquota mais cara da renda fixa, que é a alíquota de 22,5%.
Então esse número aqui de 8 centavos vai ter uma retenção de imposto de 22,5%. Na planilha eu deixei o 2,86, tá? Porque aqui a gente não está preocupado em ficar procurando se o rendimento está melhor, se está pior e etc. Eu já falei isso algumas vezes. Tá? E outra coisa aqui que é interessante é a Randon. A Randon vem caindo, mas tem mostrado aqui uma consistência grande na receita dela. Cresceu 27% em relação ao ano passado. E ano passado a receita de março já tinha sido forte, né? De 720 milhões. No trimestre, 29,4%. Enfim, né? É uma empresa que tem dado aí alguns números interessantes, mas que o mercado não tem olhado tanto. Então, é algo aí para a gente pensar também. Outra coisa que foi interessante também são os dividendos, né? A Randon acabou divulgando dividendos adicionais, dividendos esses que ainda não entraram nessa tabela atual. Essa tabela aqui, essa planilha toda aqui, ó, com todas essas abas aqui, é o que eu falei que tem lá para assinante. Se você quiser conhecer mais os nossos planos, clique aqui no botão abaixo. Além disso, essa planilha aqui está disponível para o plano de ações e combo ações mais FIIs. Bom, a Randon acabou divulgando esse dividendo aqui de 0,356978. Ano passado foi um ano muito positivo para a empresa, ela acabou tendo muito lucro. Então esse dividendo adicional fora tudo que ela pagou ao longo do ano tem mais 4% aí, né? A Randon, a gente vê aqui que pagou esse dividendo. Outra empresa que pagou no mês passado foi Banco do Brasil, que já tinha divulgado no mês anterior, e a Petrobras vai pagar no próximo mês. Uma coisa que é interessante a gente observar é o seguinte, né? Para o próximo mês a gente tem 678 da Randon, 2.574 da Petrobras. Além disso, a gente ainda tem, né, esses R$16 de Internacional, e a gente ainda vai ter mais uns 800 e pouco dos FIIs, que paga isso mais ou menos constante, e ainda tem os resultados da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil e da Klabin, que são empresas que normalmente divulgam dividendos também. Então, o que pode acontecer, né? E aqui eu estou começando até pelos dividendos dessa vez. Pode ser que esses rendimentos pagos aqui sejam um novo recorde para a gente, né? Quando a gente olha aqui os rendimentos totais, né, a gente teve um mês aqui ano passado, ó, que bateu R$ 5.658. A gente tem mais ou menos já uns 4.100, 4.200 contratados. Então, se tiver mais 1.400, ainda tem uma renda fixa que paga mês que vem também, aí vai para os 4.300, 4.400. Se tiver uns 1.400, R$1.500 a mais de dividendo para pagar no mês que vem, provavelmente a gente bate aí o recorde desse mês aqui, que foi outubro de 2021, 5.658. E isso é o mais interessante, né, quando a gente vê rendimentos. O que eu sempre falo para vocês é o seguinte: quer investir em ações? Ok, mas ações é assim, ó, é volátil. Tá? Então você vai ter um mês que paga muito, um mês que paga pouco, um mês que paga muito, aí dois que pagam pouco, um que paga muito, um que paga pouco, próximo vai ser que paga muito e assim por diante. Você tem que saber fazer essa gestão. Se você olhar no longo prazo, você vai conseguir perceber que esses números estão crescendo. Qual a melhor forma de você perceber que estão crescendo? A máxima era essa, e a máxima passou a ser essa, 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 e provavelmente mês que vem o máximo vai passar a ser um número maior ainda. Tá? Então, são pontos que você precisa entender. Agora, quando você fala de fundos imobiliários, não, fundo imobiliário é direto. Né? Pode até ter uma queda, ó, na pandemia lá, ó, teve uma máxima aqui, demorou uns 8, 9 meses para voltar aqui a máxima, mas hoje, ó, aquela máxima lá da pandemia de R$400 ficou para trás, né? Já está em 800 e pouco, 890, 900. Então, a tendência de fundos imobiliários é assim, direto. Então, você tem uma previsibilidade maior. Quando você tem essa previsibilidade maior, você consegue fazer isso aqui que eu já estou conseguindo. Olha quantos meses a gente já tem rendimentos acima de R$1.000. Né? Esse mês foi até quase não bateu, mas olha quantos. Né, desde aqui de maio de 2021, então já completou 12 meses seguidos com rendimentos acima de R$1.000. Qual o próximo passo? Próxima meta é rendimentos acima de R$2.000 aqui, né, que aí já aumenta a tua renda. Então, quanto mais você aumenta fundos imobiliários,
mais essa previsibilidade que você tem. Isso aqui eu acho que, pelo menos, acho que é bastante importante. Aí vamos para a carteira em si. A carteira em si, hoje, né, ela teve uma queda em relação ao mês passado, porque a bolsa caiu de 118 mil para 114 mil nesse momento que eu estou gravando, caiu 3,41%. A carteira em si, como ela é diversificada em FIIs, em ações, em renda fixa internacional, vocês vão ver aqui ó, que carteira mesmo caiu bastante. E aqui eu já estou incluindo a compra em ações nesse mês. Tá? Mesmo assim ela caiu muito. Internacional caiu bastante também, só que FIIs, ó, mesmo sem aporte, subiu. Né? A renda fixa caiu, mas caiu pouquinho, caiu 1%. Então, quando a gente inclui aqui esses rendimentos, né, de 1.098, a gente teve uma rentabilidade da carteira que caiu 3,14. Se a gente incluir o aporte desse mês, que foi R$ 1.940, a carteira caiu 2,69. Então, ela ganha aqui do Ibovespa. Né? E o que significa isso, né, a carteira? Esses 417 mil, 241 mil foram aportes, 176 mil foram rendimentos. Dos 176 mil de rendimentos, 74.825 foi dividendos, tá? E 102 mil foi valorização de ativos. Então você vê que a carteira está bem demais, está voando, né? Para uma carteira passiva, para uma carteira que a gente olha só uma vez por mês e que a gente não muda os ativos praticamente nunca, né? Mas como é que funciona essa carteira? Que aí é o pulo do gato. Né? O pulo do gato é assim: à medida que a bolsa vai caindo, eu aumento a exposição em ações e reduzo em renda fixa. À medida que o IFIX vai caindo, eu aumento a exposição em FIIs e reduzo em renda fixa. À medida que a bolsa vai subindo, eu diminuo a exposição em bolsa e aumento em renda fixa e assim por diante. Então, se a gente olhar esses últimos meses aqui, a gente vai ver, né, desde esse mês aqui, quando entrou o internacional, a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver que aqui a gente teve uma redução da bolsa de 60 para 59 e depois uma redução para 58. Esse primeiro númerozinho aqui é ações, tá? Por que teve essa redução? Porque a gente viu uma alta ali da bolsa, né? Muito forte, ó, de 106 mil para 113 para 118. Por enquanto eu ainda não voltei aqui para os 59, tá? Esse segundo númerozinho aqui é fundos imobiliários. Se você parar para olhar aqui, ó, ele era 20 e virou 21, porque a gente viu que tinha um atraso em fundos imobiliários que até está começando a se dissipar agora. Vocês viram que fundos cresceu bem esse mês. Ó, esse saiu de 104 para 111, esse de 90 para 94, esse de 111 para 114, teve um aqui que caiu de 104 para 101, que foi o que teve a emissão, né? E aí a emissão acaba puxando um pouquinho para baixo, que foi o VRTA que a gente falou no início. E aí a gente tem esse 15% aqui, é renda fixa, que está mais ou menos constante, né? Mais constante agora, nesses últimos meses. Ó. Antes chegou a ser 19, 17, 16, quer dizer, eu estava migrando de renda fixa para a bolsa, naquele momento que a bolsa estava barata. Né? E aí aqui a gente incluiu o internacional. Como teve uma queda forte lá do internacional, a gente aumentou de 5% para 6%. Por enquanto a gente não vê necessidade de aumentar mais ainda desses 6%. Tá? Então, se a gente olhar hoje, eu já fiz o investimento em bolsa e mesmo assim ainda ficou com 56,55. Tá? Uma alocação certinha teria que vender um pouco para alocar já em bolsa, mas eu não vou fazer isso não. Tá? A gente aceita alguma margem de tolerância. Assim como fundos imobiliários está com 21,91, aqui é 21, tem uma margenzinha para cima. Internacional 6 é 6,19 e renda fixa 15 para 15,35. Tá? Então o que a gente quer? A gente quer seguir essa estrutura. Ah, mas se você aportou, aí onde é que você aportou? Ah, eu aportei em ser educacional. Ah, então é porque você gosta de ser educacional, não é, Daniel? Com certeza é isso. Não dá para você falar que é completamente passivo. E é. Tá? Por que é passivo? Por quê? Tirando aqui a Saraiva, que entrou em recuperação judicial e está quase falindo, que a gente não investe mais, afinal, recuperação judicial, você deveria não investir, a não ser que a empresa melhore, tá? E aí é uma empresa que antes representava até uns 2% da carteira, ela chegou a ser 3.200, cara, para você ver, né?
tem uma ação na nossa carteira que caiu mais do que 98%, por exemplo, né? A Saraiva. Não, 95%, caiu de 3.200 para 156, e mesmo assim a carteira explode. Quer dizer, era uma ação que esses R$ 3.200 naquela época, que era 164 mil, era 2%. Quer dizer, eu dilapidei 2% aqui de propósito para que vocês percebam que não tem nenhum problema vocês errarem às vezes, desde que você não fique tentando aumentar o preço médio nela. Né? Se você ficar investindo nela para aumentar, aí você está perdendo o custo de oportunidade de investir em outros. Tá? Mas aqui, ó, por que foi a série educacional? Porque tirando a Saraiva, ela, mesmo com esse aporte de 3 mil, ainda é a menor. Né? Ela tinha 14 mil e foi para 17. Então a gente ainda tem aqui Rapt com 18 mil. Se tivesse agora no próximo mês outro aporte em bolsa, vai ser na Ser e na Rapt, porque são as duas que estão menores. Se a bolsa subir muito e eu tiver que vender alguma coisa, vai vender de onde? De Itaúsa e de Vale, muito provavelmente. Tá? Então esse é o ponto. Por isso que a gente trabalha exatamente dessa forma. Tá? Você vê que FIIs está muito aqui certinho tudo. Né? Se tivesse que vender um, seria o ALZR, por exemplo. E assim que vai, entendeu? Então, quer dizer, é um jogo de paciência. E é muito simples você fazer isso. Você vê que eu faço aqui uma vez por mês. Nada além disso. Tá? Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Aproveitando para relembrar vocês que a gente tem na descrição do vídeo workshop, o poder das opções. Ontem já foi a primeira aula, então não deixem de se inscrever para vocês receberem no e-mail de novo a reprise da primeira aula, a segunda aula. A terceira e a quarta vão ser ao vivo. Tá? Essas duas primeiras são gravadas e a gente vai falar bastante sobre opções. Por quê? Porque opções são uma forma de você gerar renda, de você fazer dinheiro. Né? Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia fazer nessa carteira aqui, o que é alguma coisa que eu faço na minha carteira pessoal. Ó, eu tenho aqui Petrobras, Vale, Itaúsa, todas essas aqui têm opções. Banco do Brasil. Então eu poderia, por exemplo, gerar renda. Né? Eu poderia, por exemplo, sabendo que está 56% aqui, ó, e sabendo que mês que vem a gente tem um aporte, o que eu poderia fazer? Eu já poderia vender put de alguma dessas ações, por exemplo. Né? Qual é que está menor aqui? Ó? 24, dessas que tem opções, ó, 24, 28... 42 e 38, seria Banco do Brasil. Então o que eu faria? Eu poderia vender 100 puts, por exemplo, de Banco do Brasil. E aí eu já trazia um dinheiro para dentro aqui da carteira, por exemplo. É que essa carteira aqui é mais simples, a gente não está usando isso, mas aí era mais uma fonte de renda que poderia estar entrando na carteira aqui do Dica de hoje, por exemplo. Né? Eu poderia vender call, por exemplo, dessas que estão maiores. Né, aproveitando aí um determinado momento. Eu não gostaria de fazer isso nesse momento porque Vale e Itaúsa acabaram caindo muito, então acho que não é um bom momento para vender call, mas em dados momentos eu poderia fazer isso também, e tudo isso a gente vai ensinar lá no workshop, entendeu? Então vale a pena vocês acompanharem o workshop, porque opções não é o jeito de você perder dinheiro, de você se alavancar, de você ter ganhos explosivos ou qualquer coisa do gênero. Opções é uma forma de que você pode adiantar a tua aposentadoria. Entendeu? Então quer dizer, imagina se eu conseguisse jogar aqui mais R$200 ou R$300 ou R$500 ou R$1.000 a cada mês nessa carteira aqui. Vocês concordam que hoje ao invés de 420 mil eu teria talvez 440? E essa diferença vai aumentando ao longo do tempo, porque esses R$500, esses 200, esses 1.000, eu vou investindo em ativos que vão gerar dividendos, que vai aumentando a quantidade de ações, de FIIs e etc. E assim por diante, tá bom? Bom, gente, já falei demais, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser aproveitar, ótimo. Lembrando que ele não fica gravado, ele vai ficar gravado assim por uns 5, 6 dias só, e depois a gente fecha e joga ele na Estratégia Checkmate, esse workshop que é o nosso produto de opções que hoje está fechado ainda. Tá? Abraço a todos, bons investimentos, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo alguma coisa que você tenha gostado, que eu tenho dado uma olhada nos comentários também, e principalmente avisem aos amigos, porque a gente precisa de mais pessoas se cadastrando aqui, se inscrevendo no Dica de hoje. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.